Oi, Kelly, tá me Oi, ouvindo? Caio, tô te ouvindo. Tudo bem? Tudo certo. Inclusive, o Então, dia tá que eu bom. tava na live de YouTube, eu perguntei se era você a Kelly, né, que tinham me passado o formulário, mas aí depois eu vi que o formulário era para o dia de hoje. Que bom que Isso, você está acompanhando. E aí, o que você está sim, aprendendo na estou. jornada da equipe que gera lucro? Tudo, Kevin. Eu tô aprendendo tudo porque eu não sabia nada. Até te encontrar, eu não sabia nada. Eu tenho uma empresa há 10 anos, eu não sabia nada. Uau! Nossa, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque, assim, é corrido, dá trabalho, que nem terminando a live, tem que almoçar correndo, à tarde eu tenho aula com os meus alunos, depois à noite tem outra live, aí eu vou jantar depois da live, e é aquela correria, e às vezes eu me pergunto, será que está valendo a pena? Será que Com realmente eu estou certeza. ajudando os empresários? E aí, Sim. quando você me fala isso, eu fico realmente muito feliz. Eu vejo que toda essa correria valeu a pena, valeu a pena. Eu ia dizer assim que quando eu conheci você através de um post que o meu esposo me marcou, né? Seu, um post seu. E desde então eu comecei a seguir você e assim, eu maratonei Carmen. Que E você legal! realmente foi assim uma luz no meu fim do túnel. Você realmente foi uma bênção. Amém, amém. E você lembra qual era o post? Porque isso para a gente interessa muito, porque a nossa equipe, ela faz em média de 150 a 200 posts em cada jornada Certo. da equipe que gera lucro. E aí, qual foi o post que te trouxe para cá? Carmen, eu não vou saber te dizer, porque assim, eu te maratonei. Então, eu vi tanta coisa sua que eu não lembro mais qual foi o primeiro. Realmente, assim, eu Aham. posso procurar e posso informar Não, depois, mas fica agora. tranquila, fica tranquila. É que podia ser que esse post tivesse te marcado, porque nós fizemos alguns posts usando um pedacinho de um episódio do Jacan, que é cozinheiro, né? E que ele realmente tem salvo a vida de muitos restaurantes, mas é um pedacinho que, por exemplo, o empresário diz que ele pagou todo mundo menos a si mesmo, não sobrou dinheiro para ele. E esse post, muita gente comenta sobre ele, muita gente assistiu, porque é um trechinho muito emocionante. E muitas vezes o empresário faz isso. A gente só tem o dinheiro para pagar as contas e não consegue Eu fiz fazer muito. nada mais. Eu fiz muitos anos isso. Kelly, conta para as pessoas um pouco da tua empresa, como é que você começou, em que cidade você está. Eu tô em São Paulo, capital, e a minha empresa começou meio que do nada, porque eu tinha me formado em nutrição em dezembro de 2010 e em 2011, fevereiro, eu estava com uma madeireira nas mãos, porque meu pai, ele trabalhava ali na região, ficou sabendo que essa madeireira estava falindo e por isso vendendo, e ele achou que eu e o meu irmão poderíamos comprar, então ele me emprestou esse dinheiro e a gente entrou como sócio, eu e meu irmão, o meu pai como uma pessoa ali de apoio, e foi assim que começou. No começo era madeireira, e depois a gente migrou assim para portas e janelas e focou mais nesse segmento. E isso Entendi. fazem 10 E o anos. teu irmão? O que que teu irmão fazia antes? Nada. Assim, ele era Ele muito nunca jovem, ele tinha era mais novo do que trabalhado? eu. Nem eu tinha trabalhado, Carmen. Eu nunca tinha trabalhado na vida. O que eu fiz foi estágios, né, na área de saúde, que dura 2, 3 meses, não remunerado. É uma coisa assim, de faculdade, não era. Nunca tive registro na carteira, minha carteira é novinha, minha carteira de trabalho. Ela é impecável. E o meu irmão, como ele era mais novo que eu, ele tinha menos experiência ainda, porque ele na faculdade ele não tinha entrado, enfim. Eram duas crianças. E aí o seu pai fazia o quê? O que que seu pai fazia antes da madeireira? Meu pai sempre foi comerciante, então desde os 14 anos ele trabalha. O primeiro registro dele, inclusive, foi com 14, né? E o meu pai sempre teve comércios, assim, tudo no segmento de carro, né? Então, oficina mecânica, loja de amortecedores, sempre nesse segmento. E aí ele, como sempre foi comerciante, achou que a gente poderia seguir nesse caminho também, só que num segmento diferente, né? Bem diferente. E quando vocês começaram, por onde que vocês começaram? Quais eram as suas atividades? Quais eram as do seu irmão e quais eram as do seu pai? Seu irmão está com você até hoje ou não mais? Não, não, nem meu pai nem meu irmão. A sociedade ela foi desfeita há alguns anos e o meu pai ele estava ali como um guia, né? Porque ele tinha experiência e a gente não, então ele me auxiliou até pouco tempo até nessa questão de tocar a loja. Uhum. Mas E eu cada e um meu fazia o irmão, que na madeireira, quando vocês começaram? certo? A gente vendia o material e também fazia instalação, montagem e instalação de portas nas residências dos clientes. Até hoje a gente faz isso. Então meu pai ficava com a parte da marcenaria.
Então ele virou meio que sócio, mas não registrado na empresa como sócio, né? Então toda a parte de marcenaria coordenava e tirava o valor dele de lá. Eu ficava com a parte financeira e o meu irmão não tinha uma atividade específica, tanto que foi por conta muito disso que a gente entrou em atrito, porque ele não tinha uma atividade específica para ele, então eu me sentia sobrecarregada, achava um pouco injusto. Isso gerou alguns conflitos que veio fazer com que a gente se separasse. E há quantos anos seu irmão deixou a empresa? Faz uns 4 anos. Então já faz bastante tempo, que é você quem está tocando a madeireira. Hoje, ainda é uma madeireira ou é uma empresa somente de portas prontas? É somente de portas. Então, assim, que eu tô sozinha mesmo 2020. Porque eu casei em 2019. Assim que eu casei, meu pai também se desvinculou aí totalmente da loja. E então, 2020 que eu realmente assumi de acordo com os meus conceitos, né? Sozinha mesmo, como dona mesmo. Porque até então eu não trabalhava como dona, não agia como dona. O meu esposo, Seu esposo trabalha com você? Não, ele tem 2 empregos, né? Então ele trabalha durante o dia numa empresa e à noite ele tem um outro trabalho que seria dar aula, né? O ramo dele é de mecânica, então ele trabalha nesses 2 empregos e me ajuda muito na loja de portas. Assim, e não seria interessante sábado, domingo, ele vir para a empresa também, agora que você está sozinha? Eu não sei, Carmen, nós já discutimos bastante sobre isso, só que eu acho que o meu ambiente hoje de trabalho ele é tão estressante que isso vem mexendo tanto comigo. Eu sempre fui uma pessoa mais calma, mais tranquila, e depois que eu entrei na empresa, assim, eu me transformei em uma outra pessoa. Eu sou bastante nervosa, e isso atrapalha bastante o meu convívio, né? Então a gente acredita que isso pode trazer problemas para o nosso casamento, porque o meu estresse é muito alto. Assim, a gente não sabe muito bem como lidar. E eu acho que o Mas você problema sabe maior que também... hoje você não tem muitos problemas com o seu casamento, porque vocês quase não se veem, né? Você trabalha o dia todo, ele trabalha o dia todo, à noite você vai para casa, ele está trabalhando também. Isso, Então sobra muito pouco tempo para vocês se estressarem, né? Só que assim, o pouco tempo que a gente tem, eu fico precisando dele, né? Eu quero a companhia, eu quero estar perto. E ele já está estressado com tudo que ele tem que fazer. Então ele trabalha das 8 às 10 da noite. E ainda por cima me ajuda, sábado e domingo ele tá lá na loja. A gente trabalhou até pouco tempo, de domingo a domingo sem parar. A gente ficou quase um ano bom, assim. coisa boa, né? Então vocês não pretendem ter filhos, de forma alguma. Com certeza sim. É uma Como coisa que com tá certeza atrapalhando. sim? Que horas você vai ter seus filhos? Que horas você vai ficar? Daí você vai ser mãe da meia-noite até às 5 da manhã. Não dá. É Você uma entende coisa para onde que você está levando a empresa? E, de repente, uma coisa boa que poderia ser ter o teu marido próximo, aí você está evitando que isso aconteça. O meu medo maior é que, assim, a gente entra... Porque a nossa linha de pensamento, eu sou muito crua como empresa. Eu fui para a área de saúde, eu fui me formar em coisa de saúde. Então, de repente, eu tô me vendo num Pelo menos seu filho vai ter uma diferente. boa alimentação, né? Pelo menos você não vai Eu ficar não dando um sei, monte de Carmen. açúcar, refrigerante para ele. Carmen, trabalhando de domingo a domingo, eu não cozinho. Então, eu não como bem. Você é nutricionista. Mas não dá certo. A vida Que não tá idade você tem funcionando. hoje? 31. Eu entrei na madeireira com 21. Como é que está a tua situação na madeireira hoje? Hoje não é mais madeireira. Qual é o nome da Não, é uma loja empresa? de portas, LK Portas e Janelas. LK. E o que é LK? Era Lucas e Kelly. Pra você ver. Uhum. A gente não tinha. A gente era tão. Assim, eu acho um nome que não me representa hoje, né? Porque assim, E por que naquela você não época era. muda? Eu não sei. Não sei porque eu não Vamos mudo. começar a mudar as coisas que possam realmente estar te incomodando. Vamos Certo, começar a alinhar isso e fazer a empresa como se ela estivesse nascendo agora. Por que você certo. deixou o segmento de madeira e foi para o segmento de portas, somente de portas, e não mais fabricar a porta? Na verdade, a gente não fabricava. A gente trabalhava com madeiramento para telhado, telha, Ah, essas tá. coisas. Era outro tipo de madeiramento. Isso. E aí era um serviço muito pesado, descarregar caminhões enormes, tem a questão de IBAMA. Então a gente achou que era muito complicado, não valia tanta pena, a margem de lucro na época não era tão interessante. Com portas a gente tinha uma lucratividade um pouco melhor, selecionava um pouco mais os clientes também. Então foi uma migração assim muito boa. Hoje vocês compram porta e revendem. Isso. A gente compra Tá. direto das fábricas em volumes grandes, né? E
vende elas aqui na loja. Quem faz essa parte de divulgação, de vendas? Quem cuida do Instagram da LK Portas? Carmen, eu vou resumir assim, bem resumido. Tudo sou eu. Que O outro bom! rapaz que tá comigo, ele monta e instala. Então, assim, a empresa é dividida em metade Kelly e a outra metade esse funcionário que, inclusive, ficou comigo desde o início. E ele tá comigo até hoje. Então, ele começou como vendedor, ele que ensinou tudo pra gente, né? Na questão de como o que era, né? As coisas que a gente não sabia de nada. E aí ele ficou comigo até hoje. Ele foi o único funcionário que realmente tá aí nesses 10 anos. No papel hoje, você tem um sócio? Não. Isso daí já foi mudado. Individual, empresa individual. Eireli, né? E não vale a pena, de repente, essa pessoa que está com você desde o início se tornar seu sócio? Eu não vejo esse perfil nesse rapaz, porque ele teve a oportunidade de ser realmente um gerente naquela época e não deixar aquela empresa, de repente, terminar, né? Mas isso faz 10 anos, né? Ele cresceu muito nos últimos 10 anos. Mas assim, o perfil que eu vejo, ele é muito mais braçal, né, do que... A gente já tentou colocar ele com atendimento a cliente, assim, ser um gerente da loja, mas não foi uma coisa que funcionou. Por isso que eu não acredito... Entendi. Ele é bom para fazer a montagem das portas e a instalação das portas. Sim, maravilha. E ele se adaptou bem nisso, ele não fazia isso por necessidades aí que ocorreram no longo do tempo. A gente foi colocando ele para fazer isso e ele tem desenvolvido bem. E na empresa é só você e ele? E ele, então, nunca ficou doente? Vou te dizer que ele é um rapaz, assim, braço direito. Ok, então ele é uma pessoa que ele faz bem o operacional, colocar as portas, fazer, isso é com ele. Todo o restante da empresa é com você, Kelly, certo? Desde fornecedor até limpar banheiro, sou eu. Desde negociar, tudo. Se você continuar assim, a sua empresa não vai crescer e a tendência é ela ir diminuindo até que ela termine em nada. Essa é a tendência. Tô sentindo isso já. Porque quando eu te pergunto sobre o teu Instagram, como é que você está fazendo para chegar até as pessoas e trabalhando dessa forma que você me fala, você não tem tempo para cuidar disso, que é cuidar do crescimento da empresa e nem tem ninguém junto com você. O que te impede de ter alguém trabalhando com você? Carmen, eu tento contratar. E uma coisa que está acontecendo muito é, assim, eu não tenho processos e eu vim, na verdade, aprender sobre o que existe, né, esses processos agora, depois de 10 anos, que eu vim entender que uma empresa precisa de processos. E aí eu acho que, assim, a maior dificuldade quando a pessoa chega lá, eu tô perdida. Porque eu tenho tanta coisa para fazer que eu tô perdida, eu não sei nem por onde começar. Às vezes eu vejo 1000 coisas, eu não sei por qual delas escolher para começar. Você já me ouviu falando que você precisa anotar tudo aquilo que você faz? Para ter toda a descrição das suas atividades? Sim. E você fez? Eu não fiz, eu fiz mentalmente, não no papel. Eu conversei até sobre isso com meu esposo. Tem que estar no papel e com o teu nível de percepção tem que estar numa planilha de Excel. E você precisa colocar 120, 130 atividades que você faz. Esse é o primeiro passo, porque senão você vai contratar a pessoa e a pessoa não vai se sentir motivada a trabalhar com você. Porque ela vai ver que você é só uma empregada perdida. Exatamente. E quem gostaria de ter uma chefe, uma pessoa que inspira, uma empregada perdida? Não, né? Não então, se você começar a escrever tudo isso no papel, 120, 140 atividades, aí você vai olhar para aquelas atividades e você vai compor o cargo do que é que a pessoa que você contratar vai fazer. Certo. E aí você vai anotar das atividades que hoje você faz, você vai ter que deixar os filmes de lado. Na verdade, eu não sei, né, se é ciúmes, assim, você pode até me falar melhor. Mas é que eu me sinto perdida, né? Então, às vezes, nem eu sei direito como fazer tais coisas, porque é tanta coisa que eu não sei delegar. Se você escrever as suas atividades você sabe executar. E aí você vai passar na outra abinha da planilha as atividades que você vai passar para a pessoa com que você vai contratar. Certo. E aí, na hora de passar, você vai fazer toda a contratação, todo o processo do jeito que eu ensino, pede vídeo para a pessoa, vê se realmente a pessoa está afim, se ela tem alguma experiência na área administrativa para te ajudar, porque a pessoa também não pode ser tão perdida. E você tem que entrar no sapato do dono, você tem que ser a dona da empresa realmente. E passar para essa pessoa parte das atividades. Mas você não vai poder ficar trabalhando de sábado, de domingo e tudo mais. Isso não tem como. Não tem como. Como é que você vai ter vida
Quanto tempo teu esposo vai continuar com essa loucura? Você, ele, seus filhos, a partir do momento que vocês resolveram fazer uma vida juntos, eu imagino que vocês terão algo Com mais, certeza. né? Como você casou quase na pandemia, eu acredito que nem viagens vocês conseguem fazer. Mas e depois, Não. quando a pandemia passar? A gente não vai viajar, porque só tem eu na loja e o outro rapaz. É impossível. Uhum. Vou Mas fechar fica a loja, tranquila, né? um dia você fica velhinha e aí tudo acaba. Fala isso não, Carmen. Você está vivendo uma vida que você não acredita. Se você for fazer nutrição, alguma noção de nutrição você tinha, porque te levou a lá, algum gosto pela nutrição. E hoje você nem sequer se alimenta corretamente. Entende? Porque você está o tempo todo sendo a melhor e única empregada da sua empresa. E você tem muita sorte de ter uma pessoa que não fica doente, que não falta e tudo mais. Sim. Mas para sua empresa crescer, você vai precisar de mais gente. Você vai precisar de uma pessoa, talvez na área comercial. Esse poderia ser o primeiro foco para fazer a tua empresa crescer. Sim, e você pode contratar uma pessoa que vai trabalhar na área comercial e que inclusive vai trabalhar os domingos. Lembrando-se que a lei diz que no máximo 2 domingos a cada 15 dias, é isso que a lei diz. A cada 15 dias, mulher precisa ter uma folga. Então, pelo menos, você se livraria de 2 domingos para ter que ir trabalhar. A gente não abre a loja de domingo. Porque o que acontece? Com o montador, não dá tempo de produzir tudo, porque a gente faz muita porta sob medida. A gente monta e instala. A porta vem pronta pra gente, mas a gente, na hora de instalar, às vezes não dá a medida padrão. Então a gente trabalha muito sob medida. E não dá tempo de produzir tudo, porque um único rapaz, eu precisava pelo menos 2 montadores. E eu não consigo contratar, porque é uma atividade muito escassa. E as pessoas que a gente encontra são pessoas que, meu Deus, cada história, na hora de selecionar assim, a gente ouve cada coisa que não dá. Tem 111 pessoas aqui na live com a gente, 112 Certo. agora. Se eu perguntar para 112 pessoas se a atividade que eles têm é fácil contratar, você sabe o que eu vou escutar? Todo mundo vai dizer que não, né? Todo mundo diz a mesma coisa, todo mundo tem essa síndrome de que eu sou o único floquinho de neve diferente no meio daquela multidão da neve. Não, você não é o único grão de areia do deserto. É difícil contratar para todo mundo. Mas quando você segue a metodologia, torna-se fácil. Quando você realmente faz a divulgação da vaga, essa pessoa é quem vai escolher essa pessoa que vocês vão contratar, não é você. Porque é ele quem vai treinar. Você vai estar junto com ele em todo o processo. Você vai chamá-lo para fazer a entrevista junto com você. Você vai contratar um rapaz. Tem tanta gente precisando de emprego. E se você segue tudo aquilo que eu ensino, se você realmente divulga a vaga, tem lá mais de 100 currículos. E você vai entrevistar as pessoas. Pessoal, assim, tá todo mundo falando aqui, mecânico de refrigeração é difícil, é horrível achar, e não sei, tem um monte de gente aqui. Todos os segmentos acham que o seu é o mais difícil. Mas, na verdade, todos são difíceis, todos. Como é que você fez para divulgar a sua vaga? Me conta. Certo. Eu coloquei no LinkedIn, na Cato e mais um site assim de emprego. Kelly, o site da Cato, ele é pago para os empregados. Você vai no site da Cato quando você for contratar engenheiro, amiga. Engenheiro, analista, nutricionista, porque ele é pago. Você acha que um menininho, para ser ajudante e começar a ser treinado, vai ter dinheiro para pagar o site da Cato todo mês? Não tem. LinkedIn, só está no LinkedIn profissionais de níveis de analista para cima. Se você vai contratar um analista, uma pessoa de RH, de finanças, de contábeis, de engenharia, vai para o LinkedIn e para o site da Cato, tá certinho o processo. Para você contratar um ajudante, nossa, não me fale da placa, é melhor você nem me contar da placa. Nem me conte da placa. Mas foi ela que me trouxe mais pessoas direcionadas ao meu segmento. Claro, as pessoas estão passando aí na porta, mas ainda assim você conta com as pessoas passando. E aí o teu universo de pessoas procurando emprego é muito pequenininho. LinkedIn não é o seu lugar para procurar e nem site da Cato. Se você entrar, eu não sei em qual bairro você está de São Paulo, mas se você entrar agora no Facebook e procurar Empregos Penha,
Tá. Vão aparecer pessoas exatamente do seu bairro. E você precisa fazer a postagem no Facebook e compartilhar diretamente com Empregos Online Penha, Empregos Penha. Tem muita gente, né? E eles dividem até por bairros. A minha cidade, que é uma cidade pequenininha do interior de São Paulo, tem mais de 40 grupos de emprego. E aí você vai fazer o anúncio daquilo que você está procurando. Procura-se ajudante geral para instalação de portas, para fabricação e instalação de portas. Simples assim. Salário, condução, registro em carteira, porque às vezes essas pessoas são muito simples. E aí você pode estar contratando uma pessoa até mesmo começando na área. Outra coisa que você pode fazer é procurar o Senai. Na minha cidade, que é pequenininha, tem o Senai de marcenaria. Esses meninos recém-formados, o Senai fica com o banco de dados deles para que eles possam conseguir uma colocação de empregos. Se você entra em contato com o Senai e diz que você tem uma vaga, que a vaga tem a ver com marcenaria ou algo assim, ou mecânica, não sei com o que mais que a sua vaga se aproxima, você pode conseguir pessoas, inclusive com o Senai. Mas o que você vai fazer é divulgar no Facebook. E quando você coloca a tua vaga no Facebook, você vai compartilhar várias vezes ao dia. Por quê? A pessoa ela nem sempre está no Facebook. E você vai criar um e-mail só para receber esse tipo de currículo, nada mais. Você vai colocar um e-mail, instalação2021@gmail. E aí, todas as pessoas dessa vaga vão para esse e-mail. E você vai fazer toda a análise de currículo o tempo todo junto com o teu funcionário, o tempo todo junto com ele. Tá aqui os currículos, vamos analisar, quem a gente chama para entrevista. Então, o que vai acontecer? Você vai divulgar essa vaga e você vai envolver o teu empregado, o teu funcionário, o tempo todo nos processos. Você vai envolvê-lo para avaliar os currículos junto com você, para ele ver a dificuldade que é de achar alguém. E você vai ouvir a opinião dele o tempo todo. Você não vai tomar essa decisão sozinha. E aí vocês vão chamar as pessoas para entrevistar juntos. Porque se você entrevistar e colocar para ele treinar, pode ser que ele diga, eu não achava que esse menino ia dar certo, você que quis contratar. Então, quem tem que fazer a contratação é sempre a pessoa que vai fazer o treinamento. E aí ele vai passar a ter um ajudante, mas você também precisa de um ajudante. E você pode trazer até mesmo uma estagiária. Você pode divulgar a tua vaga, por exemplo, você pode divulgar a tua vaga nas faculdades de administração. Vê se tem alguma faculdade próxima, divulga nas faculdades de administração de empresas e trazer uma estagiária para você. Uma estagiária pode trabalhar até 6 horas, você tem que ter um contrato de estágio com ela. Geralmente a própria faculdade às vezes faz esse contrato, ou então você mesma pode fazer. E aí ela é uma pessoa muito barata para ser treinada. Por que eu digo isso? Porque se você traz uma pessoa muito experiente, uma analista financeira, alguma coisa assim, ela vai te engolir. E se você traz uma pessoa que você vai estar treinando essa pessoa, e quem sabe, daqui 6 meses você fala, essa menina é ótima e eu vou contratar essa pessoa. Aí dá certo. Hoje a minha maior dificuldade é que assim, eu tenho que organizar absolutamente tudo, é como você falou, tem que fazer uma empresa do zero a partir de agora. E eu não tenho nada de planilha, não tenho nada de nada. E aí eu teria que começar fazendo isso. Seria interessante ter uma pessoa logo nesse início, ou seria bom eu primeiro entender tudo isso, fazer tudo isso e depois ficar ensinar velhinha. alguém? Lembra do ficar velhinha? Ficar velhinha, chorar que não teve seus filhos, chorar que agora você tem artrite, artrose, bursite, não pode mais entrar no avião, que você fica cansada, com dor na perna, com varizes, e que para ir para Paris são 14 horas, né? E você não vai aguentar ficar no avião. E que você não foi na Disney. Você já foi na Disney? Não. Carmen, eu não consegui ter lua de mel, Carmen. E você acha isso bonito? Não, eu acho isso horrível. Terrível. Então entenda que você vai trazer uma pessoa e essa pessoa vai te ajudar. Por quê? Imagina se eu for esperar saber de tudo para daí eu pegar e começar a fazer alguma coisa. A gente nunca sabe de tudo. Todo dia eu aprendo, todo dia eu aprendo, todo dia eu aprendo coisas novas, todo dia. Não passa um dia na minha vida que eu não tenha que aprender coisas. Eu atendi empresas fisicamente. E aí eu vim aqui para online e assim, a gente gasta tubos de dinheiro com Facebook, com Instagram, para que vocês possam conhecer o meu trabalho aqui. E todo dia eu preciso aprender coisas novas.
Você acha que eu sabia fazer live no Instagram? Há um ano atrás, eu estava pedindo pro meu sobrinho, perguntando como é que fazia live. Eu não sabia nem onde tinha que apertar, nem o que fazia, nada. Você sabe muito mais de portas do que eu. Você sabe mais de portas do que todas as nutricionistas da sua sala de aula. Então, todos os dias nós temos coisas novas que nós estamos aprendendo. Você não vai conseguir esse momento ideal que você está esperando. É agora. Traz alguém para te ajudar, ou traz uma pessoa que já tem uma certa experiência administrativa, ou traz uma estagiária, depende também como está o teu caixa. No As caso, duas Carmen, pessoas funcionariam muito bem, e a pessoa vai te ajudar. Só que você já precisa deixar muito claro que você é a dona. O certo. outro dia, onde é que eu li isso? Não sei se foi uma das perguntas, tal, a pessoa ela falava assim, não, porque ele diz que eu trabalho menos que ele. Você é a dona, você já tem que deixar muito claro isso na hora da contratação. E em momento algum você vai também passar para a pessoa que você não tem a menor ideia de como é que faz as coisas. Se você vai contratar uma pessoa já experiente, você fala, olha, eu quero organizar a parte de contas a pagar e receber do zero. Como é que você começaria? Isso você já vai perguntar na entrevista. E ela não precisa saber que você não sabe. Ela vai te mostrar como é que ela faria e como é que ela iria desenvolver isso. Daí, se você a contrata, tá aqui as contas do mês. As contas chegam por aqui, por aqui, por aqui. Monte uma planilha para mim com todas as contas do mês e as datas dos pagamentos. E me envia. Carmen, assim, eu tenho essa extrema dificuldade na questão administrativa e também perco muito tempo e é uma coisa que me gera muito estresse a parte de vendas, o atendimento ao cliente. É algo assim que tem sugado minhas energias e tirado bastante assim a minha alegria de viver, é atender o cliente. Porque a gente trabalha assim, as portas estão envolvidas na reforma de uma casa. E são as últimas coisas a serem colocadas muitas vezes. Então as pessoas já vêm com seu estresse de pedreiro, de eletricista, de todo mundo que passou pela vida dela, e cai para mim agora nas portas, que é acabamento, né? Finalização. E essas pessoas já vêm com uma brutalidade, sabe? E eu tenho que saber muito levar tudo isso. E isso tem tirado bastante meu estado de espírito alterado muito, muito. E assim, eu não sei se seria mais interessante colocar alguém para me substituir nessa parte de vendas e atendimento ao cliente, de modo geral, ou na parte financeira, que eu também sou completamente, né, preciso colocar em ordem, porque tá tudo bagunçado. Esse foi só um exemplo, mas sim, você pode colocar alguém na parte de vendas, se é isso que está te incomodando agora nesse momento. E você pode trazer uma pessoa com esse expertise de vendas. Mas é assim, você já sabe que eles estão estressados e não é tua culpa. O que você precisa é entender que na hora que você está vendendo, luzes, câmera, ação, é um papel. Você está desempenhando um papel. Por que você acha que telemarketing precisa de script? Porque é um script. É uma peça, é encenado aquilo. Na hora que você está vendendo, luzes, câmera, ação. E a pessoa está lá super irritada, você se desliga e fala, eu te entendo. E como é que eu posso te ajudar agora? E leva a pessoa para o futuro. O futuro é lindo, no futuro você vai ter seus filhos, vai ter férias, o futuro não é bonito? No futuro a gente é magro, o futuro é uma coisa maravilhosa que aceita tudo. E quando a pessoa vem, te descarrega um monte de coisas, até reclamações da tua porta, seja lá o que for, a palavra mágica do script é, eu te entendo. E como é que eu posso te ajudar? Agora. O que é que nós vamos fazer agora? E leva a pessoa lá para o futuro. Ah, eu quero que você troque as portas. Ok, vou trocar. Ah, eu quero que você devolva meu dinheiro. Ok, vou devolver. Sabe, não importa, porque aí é no futuro. No futuro não existe estresse. Você está estressada com o dia de amanhã? O dia de amanhã nem nasceu ainda. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. Você está estressada hoje, mas você não está estressada com o dia de amanhã. Então, quando você leva a pessoa para o futuro, não tem estresse. É que muitas vezes você quer ficar justificando o passado. Ah, mas isso aconteceu por causa daquilo, aquilo lá aconteceu por causa daquilo, e a porta ficou assim porque a parede estava torta, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. É passado. Quando você vai para o passado, no passado a gente comeu porcaria, comeu demais, no passado acontece tudo isso. No futuro a gente pode emagrecer. O futuro tem novas possibilidades. Eu dou curso de vendas há anos. Agora faz muito tempo que não, mas eu,
Olha lá, Carlos Campos. Pessoal, vocês estão seguindo o Carlos Campos? Dá uma olhada aí, Carlos Campos falando com a Kelly. Tenha certeza que o cliente sempre virá com problemas. Isso é certeza. Os mais variados. Você vai vender e cobrar pela solução. É você quem dá a solução. É por isso que você vende. Você estará solucionando o problema dele e entregando um valor. O nosso trabalho em relação aos clientes é solucionar problemas. Você acha que alguém que não tem doença vai no médico? Alguém que não tem algo muito urgente para ser resolvido, vai lá no pronto-socorro do hospital? Alguém que procura uma nutricionista, ela está procurando a nutricionista porque ela tem corpo de Miss? Não, ela procura porque ela tem problemas. Sim. As pessoas que me procuram, que tornam-se meus alunos depois, tal, eles me procuram porque a empresa deles está jorrando dinheiro e eles não sabem onde armazenar. Não. Você me procurou nessa live porque a tua vida tá ótima. Não mesmo. E eu tô falando com você do passado? Não, eu tô te levando para o futuro. Porque é no futuro que você tem novas possibilidades. Você vai precisar divulgar a tua vaga no lugar correto. E ter muitas pessoas respondendo. E não queira contratar tudo de uma vez. Faz uma coisinha de cada vez. Primeiro, contrata alguém para ajudar essa pessoa para salvar os teus finais de semana. Já salvou teu final de semana, já melhora. Vai visitar alguém no final de semana, não dá para fazer festa. Mas dá para visitar alguém, tem shopping que está aberto, dá para ir no cinema, já melhora o teu final de semana. Então vamos fazendo as coisas devagarzinho também, porque aí você vai ter que cuidar para que essa pessoa que foi contratada dê certo e deixar claro para essa pessoa que você é a dona. Aí você resolve essa parte da fabricação, para depois trazer alguém para te ajudar. E alguém pode vir te ajudar sim na parte de vendas. E você, adivinha quem é que vai ter que treinar essa pessoa da área de vendas e trazer calma para essa pessoa e explicar para essa pessoa que todo mundo que faz contato é para reclamar de alguma coisa? Quantas ligações a gente faz para elogiar o trabalho de alguém? A gente não faz isso. A gente manda e-mail para reclamar, a gente fala para reclamar. Gente, eu sou quase sócia do Reclame Aqui. Eu adoro aquele Reclame Aqui. Eu vivo postando as coisas lá. Porque funciona. Então, o que acontece? A gente tem que preparar a pessoa. Aí, se você trouxer uma pessoa muito experiente, ela vai ter um custo mais alto, mas ela já vai trazer o expertise dela. Se você traz uma pessoa com uma experiência na área administrativa, que já tenha trabalhado em vendas em outra área, tipo numa empresa de materiais de construção, já tem um certo conhecimento do que é. Ela já vai estar mais próxima e mais fácil para ser treinada por você. Sim. Mas o tempo todo você vai sorrir para ela e você vai dizer, todos que te ligam vai ser para reclamar. Essa é a nossa matéria-prima, é disso que a gente trabalha, de reclamação. Se todas as empresas fossem perfeitas, eu não ia trabalhar. O problema é que as pessoas, elas num orçamento, elas já querem brigar ao ponto até de... Eu tenho muitas histórias assim, no atendimento ao cliente, que eu já tô saturada, sabe? Saturada mesmo. Eu tô perdendo o que a minha mãe amor dizia? por pessoas. Eu tinha um irmão caçula, infelizmente meu irmão veio a falecer quando ele tinha 28 anos de idade. Mas quando a gente era criança, a minha mãe falava assim, sozinho ninguém briga. Porque a gente sempre estava brigando. E aí eu reclamava do meu irmão reclamava de mim. E a minha mãe dizia, sozinho ninguém briga. Só vai existir a briga se você entrar nela. Se você não entrar na briga, não vai ter briga. E a pessoa vai estar estressada e você vai repetir o script. Lembra o script? O script é, eu te entendo. E o que nós podemos fazer em relação a isto? E leva a pessoa lá para o futuro. As pessoas, elas só querem ser entendidas e elas são agressivas porque nós estamos vivendo tempos de agressividade. E talvez ela tenha aprendido na infância que quem gritasse mais comia primeiro, algo assim, né? Tá tudo bem, é a vida delas. Depois elas vão gritar entre elas dentro da casa nova com a porta nova. Não é teu problema. Não é teu problema. Começa a se divertir com isso. Porque é divertido demais ver uma pessoa dar piti. Quando você está de fora, na fila, e você vê a pessoa dando um piti, você fala assim, nossa, que pessoa grossa. Mas você não se envolve, entende? Você não se envolve. Porque quando você está do lado do atendimento, você vai se envolver para envenenar seu sangue. Ficar nervosa, irritada, envenenar seu sangue. Faz de conta que você está do lado de fora. E repete, eu te entendo. É assim mesmo. E aí, o que a pessoa trouxer de problemas, não importa.
Eu te entendo, é assim mesmo, é assim mesmo. Tipo, se ela vai reclamar de outra empresa, vai reclamar de alguma coisa que aconteceu na construção dela, eu te entendo. E como é que eu posso te ajudar? Eu te entendo. E como é que nós vamos mudar isso? Porque você só tem poder a partir de agora. Você não tem poder do que aconteceu no passado. E quando você começa a explicar, justificar, é lá no passado. É lá no passado. No passado já foi, gente. O passado já passou. E você vai precisar treinar uma pessoa com isto. Respirar e fazer as vendas. E ter o controle de quantas vendas foram feitas, porque vendas precisam aumentar. E só tem uma forma de Sim, aumentar se você souber quantas estão sendo feitas. Eu trabalharia isso em etapas. Eu primeiro contrataria o menino lá para ele ser treinado. Porque você já certo. pensou? Se primeiro você começar a trabalhar teu Instagram, dobrar suas vendas, tal, o que vai acontecer com a parte Não de dou produção? conta. Não dá Hoje conta. não dou conta. Primeiro, vamos dimensionar isso, sim, para dar conta e ter uma pessoa lá trabalhando com esse rapaz. A partir daí, você vai ter que ter uma pessoa junto com você. Isso é para ontem. É o tempo de contratar o rapaz de lá e depois volta para cá. E como eu conheço bastante esse ramo, eu tenho alguns clientes nesse ramo, eu sei muito bem o que é chegar com a porta lá sob medida bonitinha e a parede está torta. E aí o cliente querer discutir que a parede tá ótima, tá perfeita, tá reta, que o problema é da porta, né? E eu sei que não é fácil, não é simples, né? Não é fácil, não é simples. E é por isso Exato. que você precisa, primeiro, focar na tua parte de produção. Porque se alguém fala para o teu funcionário que está com você há 10 anos que a parede está torta, ele sabe se virar. Ele vai lá e mostra que não, que o que está torto é a parede e não a porta, né? Então ele tem esse jogo de cintura. Mas uma pessoa nova vai levar um tempinho para ter esse jogo de cintura. Então, Certo. lá é o primeiro lugar que você tem que ir. Quando fizer um mês que eles estão trabalhando, já liberou seu sábado, seu domingo, você já vai ter mais tempo, vai respirar, aí você vem para contratar alguém no administrativo ou no comercial, tanto faz. Mas você precisa de tempo para que a empresa possa crescer, para que você possa sair desse operacional maluco, esse operacional de trabalhar sábado, domingo e tudo mais. Caso contrário, eu vou achar que você não gosta do seu marido. É porque você não vê ele. E quando você tem chance, você não fica com ele. É. E Porque tá você está todo o mundo tão tempo todo estressado. trabalhando. Uma empresa não vale um AVC. Uma Ai, empresa não não vale a mesmo. nossa vida. Porque se for para ter essa vida, é melhor você entregar currículos, então. Entrega currículos, pelo menos você vai ter um mês de férias. O Carlos ele está falando de reclamações de cliente, quando eles solicitam a garantia, você precisa fazer um teste no produto, mas o cliente não aceita. Então, isso é um custo. Eu posso contar para vocês uma história que aconteceu, uma história real há muitos anos aqui na minha cidade, no shopping. Lá tinha uma loja que ficava no último andar, que fazia os melhores bolos da cidade, uma coisa assim maravilhosa. E o filho da dona estava trabalhando na loja. E alguém ligou e reclamou que o bolo estava estragado. E aí ele falou: não, de jeito nenhum, minha mãe nunca vendeu um bolo estragado. Faz o seguinte: traga aqui na loja, eu vou ver. Se ele realmente estiver estragado, eu vou trocar esse bolo para você. E a mulher foi. Isso é um caso real, Kelly. A mulher foi levar o bolo estragado. Você imagina o cheiro e aquele bolo estragado dentro do carro e ela entrando no shopping com o bolo estragado. A loja ficava no último andar, minha cidade é pequenininha, 3 andares, né? Ficava ali no terceiro piso do shopping e ela passando por todas as lojas. A minha cidade é um ovo, todo mundo conhece todo mundo, aquela mulher entrou gritando no shopping, todo mundo começou a sair das lojas para ver o que é que tinha acontecido. E aí, ela foi subindo os andares e aquela multidão de gente atrás. Quando ela chegou na loja de bolo, que era a última loja do terceiro piso, ela jogou o bolo assim do balcão e falou assim: chega esse bolo que está estragado. E aí o menino, olhando aquele multidão de pessoas e todo mundo de braço cruzado para ver o que o menino ia decidir. Menino formado em administração de empresas, tinha 21 anos de idade, e o menino falou assim: daqui esse bolo não saiu estragado, a senhora que estragou esse bolo. Aí todo mundo em volta começou a gritar. Olha que lindo que foi. Aí ele falou assim: mas eu vou trocar assim mesmo, quando ele viu que estava todo mundo gritando. E deu o outro bolo para ela. Vocês não imaginam o forfé que foi. Foi um forfé. O bolo estragado
fez com que aquela loja, que fosse a melhor loja de bolos de Itatiba, fechasse. Fechasse. Se um cliente me liga e fala que tem um bolo estragado, eu vou direto na casa da pessoa, eu não quero saber se estragou na geladeira, estragou na pia, onde é que estragou. Não me interessa onde estragou, eu vou lá e vou trocar esse bolo. Eu vou trocar esse bolo imediatamente, levo até 2 bolos. Se a pessoa me liga e fala, o bolo estragou, eu digo, não se preocupa não, que sabor é, já estou indo aí levar. E olha, eu estou trazendo mais esses docinhos aqui para me desculpar pelo que aconteceu. Essa pessoa vai ficar feliz na vida e vai contar para as pessoas. Isso é propaganda boca a boca. E eu sei que tem muita gente que tem má fé e realmente fala de coisas, mas é o preço. Você tem que jogar esse preço no teu produto. Você tem que calcular esse preço no teu produto. Porque não tem outra forma. Não tem outra forma. Eu me lembro uma vez, isso faz muito tempo, eu abri um Danette, era um Danette aerado. E simplesmente, em vez de ele estar com o potinho cheio, ele estava uma pastinha grudada no fundo. Imediatamente eu liguei no atendimento ao cliente, porque se eu sou quase sócia do Reclame Aqui, vocês imaginam que eu não reclamo, né? Eu liguei lá no atendimento ao cliente, passaram-se 3 dias, vieram entregar no meu escritório 4 conjuntinhos de nanete, em mãos. Em mãos. Ninguém falou, deixa eu ver aqui se o Danete está no fundo mesmo. Bate uma foto, monta para mim, manda. Eu podia estar mentindo. Mas eles já sabem a quantidade de reclamações que eles têm e já jogam isso no custo do produto. A gente paga por todo mundo que reclama. A gente paga por todo mundo que reclama. Mas o que não vale a pena é dizer que a pessoa está mentindo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aqui a Meg falando, os caras falam que minha porta está fora do esquadro. Pois é. E a gente sabe que é a parede, né, Meg, que está fora do esquadro. Isso acontece muitas vezes. E aí que você precisa ter uma pessoa muito habilidosa lá na área de front. Pronto, Carmen, Kelly, eu te dei bastante tempo para você pensar. Me fala. Eu posso aproveitar um pouco em cima do que você está falando? Hoje, esse rapaz que está comigo, ele entrou nessa questão de montagem e instalação de portas, mas ele não era, né? Inclusive, a gente está fazendo tudo para que mude, inclusive, o CBO dele, né? Aí aconteceu um caso, inclusive, essa semana, que essa cliente, um casal de clientes, compraram há 2 anos atrás e pediu para eu guardar esse material. Uhum. E esse material está guardado até hoje, e a gente ligou para esse cliente falando, olha, a gente está com esse material aqui, vamos instalar, vamos finalizar esse pedido, porque estava tudo certo, estava tudo pago. E algumas respostas que a gente teve que a gente estava incomodando, porque eles não queriam receber o material e a gente estava incomodando esse casal, fazendo essas ligações, querendo entregar o material deles. E aí, o que eu queria saber, essa história ela é um pouquinho, tem algumas etapas e eu queria tirar algumas dúvidas com você. Primeiro, eu sou obrigada a guardar esse material? Existe uma questão que, assim, o período máximo que eu posso guardar esse material? Depois de tanto tempo, o cliente ainda tem direito a esse material? Não tem direito mais a esse material, mesmo que ele está pago? Como é que funciona isso? Todas as vezes que você se oferecer para guardar um material ou aceitar que o cliente queira que guarde o material, você tem um documento claramente escrito por quantos dias você vai guardar esse material. Tá. Mas como você fez essa situação e não tem nada documentado, nada escrito, não tem regras. Não tem regras, porque fica um acordo tácito. Por isso que eu digo, quando você contrata alguém para trabalhar, se você não tem tudo escrito no contrato que a pessoa vai fazer, fica um acordo tácito. E acordos tácitos, eles são muito levianos, né? Porque ela vai dizer que você quis guardar e você vai dizer que você não sabia que ia ficar tanto tempo. Por isso que, assim, esse caso já foi. Você não vai conseguir fazer nada com isso, não. Infelizmente. Mas você vai poder criar uma regra e uma política na tua empresa. É assim que surgem as regras. As regras surgem quando surge um problema, né? Por que existe Uber? Porque os táxis ficavam dando voltinha com todos os passageiros. E por que o Uber agora já está caindo também? Porque os motoristas de Uber nem sempre são confiáveis. E por aí vai. Sempre que existe um problema, existe uma nova regra a ser criada. Então, como agora você já identificou esse problema, você vai passar a criar uma política de que cada vez que o produto não é entregue
imediatamente qual é o prazo que você pode ficar com o produto. Porque, às vezes, a casa atrasou, concorda comigo? A pessoa Certo, pediu porque o pedreiro falou que ia entregar naquele dia e a bênção do pedreiro não entregou. certo. Então, um prazo de 30 dias é um prazo que dá suficientemente tempo para a pessoa se virar e achar um lugar para pôr a porta. Mas mais que 30 dias, isso começa a ser oneroso para você. 2 anos, Tem né? depósitos que eles cobram para deixar a porta lá. E aí você pode criar um documentozinho de que você pode ficar com a porta até 30 dias, que passados de 30 dias, a locação do prazo, a locação, por exemplo, pode ser X reais por mês. Eu não sei quanto custa uma porta. Essa porta, por exemplo, quanto custa? Foram 3 portas, um pedido aproximadamente de uns R$ 2.500. Uhum. Você pode dizer que o prazo de locação, por exemplo, é de R$ 200, R$ 300, e que vai passar a ser cobrado a partir do momento que a pessoa não identificou um local para entregar o material. Ou seja, em 10 meses a pessoa perde a porta. Tá. Mas você E precisa aí, criar uma regra. Criar uma tá. regra. E essa regra a pessoa assina e documenta. E a gente também não pode ser tão assim, ficou pronta a porta, eu tenho que te entregar. Porque a gente entende que pode ter havido um atraso, né? Na construção, choveu, pandemia, pedreiro pegou Covid, não sabe o que aconteceu. Mas 30 dias é mais que suficiente. Depois de 2 anos, porque essa porta, esse material todo foi adquirido em abril de 2019. E Uhum. aí a gente foi conferir as medidas agora, porque o cliente permitiu que a gente fosse lá conferir tudo para entregar esse material, para ver se não mudou nada. E teve mudança. A parede engrossou, então os batentes agora são mais largos. E aí eu informei que teria o reajuste dos valores do material, porque se quisesse que mandasse tudo de acordo com a construção de agora, teria essa diferença de valores. E aí, um show à parte, né? Não foi aceito. E aí a gente foi conversando, explicando, né? O pedreiro falou: não, realmente isso teve mudança. Se vocês quiserem fazer o negócio direito, eles precisam realmente alterar as Sem medidas. problemas, mas veja o que você pode Aí, aprender com isso. Eu sei que você não sim. trabalhou nas grandes multinacionais, mas lá eles fazem uma coisa que chama Lesson Learned, ou seja, lições aprendidas. Com isso tudo que você está me contando, agora você já tem uma segunda regra, uh, que todas as medidas que vão ser retiradas da casa, a pessoa vai assinar e lá vai estar escrito que não haverá alterações no projeto, que alterações no projeto serão cobradas à parte, que caso tá. algum desses materiais precisem ser refeitos, será cobrado à parte. E cada vez que você vender uma porta, cada vez que você fizer algo sob medida, você deixa bem claro, este é um produto sob medida, ele está baseado nas medidas tal, tal, tal e tal. Se essas medidas não estiverem corretas, corrija. Se elas estão corretas, saiba que o produto será entregue neste padrão, nesta medida. Qualquer alteração vai ser cobrado à parte. Quanto mais perrengue você tem, mais a sua empresa cresce. Por quê? Você vai criando uma regra para cada um desses perrengues. Uma coisa que eu sempre recomendo, né, nas lives para os meus alunos, de fazer reuniões mesmo com a equipe de vendas. Com você tá fácil porque é só você. Mas quando tem, por exemplo, 10 vendedores, fazer reuniões e saber quais foram os pepinos que aconteceram durante a semana, para começar a criar novas regras para que aqueles pepinos não voltem a acontecer. Então, são reuniões de lições aprendidas. Pessoal, como é que foi a semana? Tal coisa aconteceu com essa pessoa, tal, e aí vocês começam a criar os procedimentos. Então, esses vão Certo. ser 2 procedimentos que vão evitar problemas com essa pessoa. O que E você pode simplesmente fazer é largar as portas aí e pronto. o meu empregado, ele foi conferir as medidas e aí Aham. ele anotou tudo que seria com a medida tal. Só que ele não me contou nada. Eu perguntei pra ele se estava tudo certo, tudo ok. Ah, não, tá tudo certo. Tá, alguma novidade? Não. E aí Uhum. ele anotou as medidas lá. Eu falei assim, olha, teve Uhum. alteração aqui de batente. Aí para produzir essa porta, porque a gente vai ter que fazer tudo de novo, né? De acordo agora com as medidas, falei para os clientes que a gente teria alteração de valores. E aí eles não aceitaram. Só que depois eu vim descobrir que quando foi feita a medida, foi feita baseada em uma média, não foi feita medida exata. Então o batente não é 16. Ela comprou 14 centímetros, ele anotou como 16 porque
a cliente pediu que fosse feita uma média, só que lá é Uhum. 20 centímetros. Então, de 14 pulou para 20 centímetros. Isso tem uma Uhum. diferença de custo grande. E o pior que eu já tinha feito o passado valor com a medida de 16. Uhum. E o cliente, depois de um show, aceitou pagar a diferença em relação a 16. E agora eu Uhum. descobri que é 20. Tipo, a diferença é Uhum. muito maior. Tá, a E, gente sabe que a e agora? diferença não é muito maior, porque a gente está falando apenas de um pedido de R$ 2.500. Então, você tem algumas opções. Você pode esquecer essa história e esperar ele entrar na justiça, ok? Nossa. E aí você sabe que o custo que você vai ter com o advogado vai ser muito maior do que a diferença que essa que você diz que é muito maior do batente. Eu A gente tá falando de uns simplesmente 600, 700 reais de diferença. paga. É o preço que você pagou Nossa, para aprender. Às vezes você faz um entendi. curso, você paga 600, 700 reais e não aprende nada. Esse é o preço que você aprendeu, você pagou para aprender todas as políticas que você vai colocar na tua empresa agora. Olha como Entendi. saiu barato. Se você contrata um consultor para ir aí, para te ensinar as políticas, você ia gastar 600 reais por hora do consultor. Aí você Uhum. aprendeu que agora você vai ter um documento que você vai deixar muito claro quais são as medidas, o cliente vai conferir e vai assinar que são aquelas, e que você não vai fazer nenhuma alteração do projeto. Por quê? O tempo que você está brigando custa dinheiro. Esse tempo que você briga, esse tempo que vai lá, esse tempo que volta, paga e tenha paz. Vai ser mais barato do que você ficar com as portas aí e essa mulher ficar te incomodando. E você refaz as portas e diz que você vai refazer mediante entrega imediata. Tá, Caso contrário, você não vai fazer. Olha lá, o certo. pessoal falou, paga e fica fera, né? Aí as pessoas tá reclamando que é difícil viver e tal. Gente, quem disse que era fácil? Vou explicar para vocês. Fácil, pelo menos me ensinam desde criança, é uma coisa que chama céu. Se a gente não está no céu, a gente está na terra, aqui não é fácil. Ninguém disse que é fácil, mas também não é impossível. Não é impossível, é porque aí a gente fica com aquela briga. Não, eu estou certo, eu estou errado, eu estou certo, eu estou errada. Não interessa. Paga e vamos para frente e vamos evitar que isso nunca mais aconteça. Às vezes a Tá. gente erra e a gente paga pelo erro. Se você tivesse tirado uma medida errada da porta, você não ia ter que pagar? Foi isso que Mas aconteceu. A quando o erro medida é veio do mais ou nosso, menos. a gente aceita melhor, né? Porque aí a Sim, gente mas você corrige ali, acabou de engole. dizer, tá gravado, que a Vamos medida da lá. porta era mais ou menos. É Era porque uma a média. cliente pediu para ele fazer o seguinte: calcula a média, põe aí a Uhum. nota média. Aí eu falei para ele: tá tudo certo, tá tudo certo. Tá, Tá, o mas valor você então sabe de que a diferença média é esse. Não não é funciona? média, não funciona. Eu não sei de onde ele Então, tirou isso. Não é orientado desse tudo jeito. bem, não importa. Não importa quem é responsável por aquilo que ele faz. Eu, Só que você não tem tempo de cuidar, né? porque você está sobrecarregada. Então, a gente sempre analisa o que é que a gente pode aprender com as coisas que acontecem. E eu te conto Sim, uma coisa: você tem que erguer as mãos para o céu. Você nunca teve um acidente, você nunca teve alguém que cortou a mão fora utilizando uma graças a Deus. ferramenta, você nunca Misericórdia. teve nada das coisas que às vezes acontecem. Pessoas que ficam entregando atestado sem estar doente. Eu trabalho com isso há 30 anos, eu cansei de ver os meninos colocando detergente no olho. Nenhum Nossa, médico sabe qual é a diferença de detergente no olho e qual é a diferença de conjuntivite. É igualzinho, porque o detergente irrita e queima. E nossa. aí você vê depois as bênçãos que estava com detergente no olho na praia. Só que eles pegam uma semana de atestado, a diferença da conjuntivite é que você fica uma semana com o olho inflamado. E a diferença de colocar o detergente no olho é que no dia seguinte não tem mais nada, nada. Eu cansei de ver gente com os atestados, daí você vai olhar o status do WhatsApp, tá tudo na praia, tá tudo feliz, tudo contente. Você tem uma empresa que praticamente não aconteceu nada, sabe? Então, às vezes quebram máquinas, às vezes coisas assim acontecem. E aí, quando você tem um prejuízo de 700 reais, você fala, é muito, não é muito. Aconteceu, vamos impedir que isso volte a acontecer. O problema é quando as coisas acontecem e a gente não aprende com elas. A gente Pior. aprende e segue. Olha lá a Meg falando, funcionário quebrou a picape, 10 mil reais no conserto. Aí você Ai, meu Deus. chora, Kelly. Eu tô com uma questão próxima a essa que eu te contei, mas assim, esse cliente fazem 3 anos que ele comprou, encomendou porta sob medida comigo. Eu fiz tudo sob medida e falei pra ele, tá tudo pronto. Ele me deu um sinal, tá tudo pronto, pode vir retirar. E ele não veio retirar até hoje. Isso fazem 3 anos.
E eu sempre, olha, o material tá aqui. Ok. Passado não me interessa, já aconteceu. Certo. Quero saber o que é que você vai fazer a partir de agora para que isso nunca mais ocorra. É que eu preciso de uma orientação, porque isso está dando muito estresse. Assim, Então, tá mas é que esse já ansiedade. aconteceu e você vai acabar ficando com a porta dele sob medida e não vai ter outra forma. O problema é que, assim, ele quer o dinheiro dele de volta. Ele não quer mais as fotos porque ele desistiu. Fala para ele entrar na justiça e pedir o dinheiro de volta. Isso aí é o de menos. Eu não tenho, assim, o que eu Essa preciso saber de parte você? é o de menos. O que você vai fazer é o seguinte, você vai colocar no teu Instagram que você tem uma porta da medida tal, 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 por 50% de desconto. E aí, então, só que ele me se a pessoa é esperta, ela vai lá... Não, agora você vai vender. Você não vendeu, mas agora você vai vender. Você vende ela com desconto, tal, e pronto. Se ele vai pagar ou não, isso é comum. E você concorda que outras pessoas podem encomendar a porta e não terminar de pagar? Sim. O que você vai fazer para evitar isso? A gente precisa criar uma política aí de que vai ter prazo para a pessoa pagar o restante e retirar o material, senão ela não tem mais direito sobre o produto dentro do prazo determinado. Isso é possível? Isso Quase. É legal? Você vai criar um contrato com a pessoa, com as duas partes, e nesse contrato vai estar claro qual foi o sinal. E ele vai assinar uma nota promissória do restante da compra. E se ele não paga, você vai entrar no cartório e você vai sujar o nome, CPF ou CNPJ dele. O que não significa que você vai receber, mas significa que ele vai ficar com o nome sujo. Entendi. E geralmente as pessoas não gostam de ficar com o nome sujo. Então sempre você vai estar trabalhando ou com cheque predatado ou com nota promissória. O melhor é cheque predatado. Ou, quer dizer, o melhor é cartão de crédito, né? Cartão de crédito, a pessoa pagou, parcelou, esquece. Então, a primeira possibilidade é o cartão de crédito. A segunda possibilidade é o cheque predatado. E a terceira possibilidade, se a pessoa jura de pé junto que não tem cheque, o que eu acho quase impossível, seria uma nota promissória. E aí, o que você vai fazer? Ter esse contrato muito claro, esse contrato tem testemunhas assinando, por isso que você tem que ter mais empregado, porque não dá nem para assinar o contrato e testemunha, tem que ter testemunha assinando e tem que ter a assinatura dele, a sua assinatura. E maravilha! E as pessoas assinam de boa, porque elas estão comprando a porta, né, e elas estão felizes. E depois, você vai poder processar essa pessoa e sujar o nome dela no cartório, o que não significa que você vai receber. Certo. Significa que o cartório vai ficar batendo na porta da casa dele para ele pagar, entendeu? Ele vai ser incomodado, pelo menos, né? Ele vai ser incomodado e ele vai ter o nome sujo. Se ele vai fazer um empréstimo, alguma coisa, o nome dele vai aparecer sujo. O que eu posso fazer agora? Porque, assim, esse rapaz, ele tá me ameaçando, ele já mandou vários áudios falando que vai denegrir a imagem da loja, que vai colocar eu na justiça, e que ele quer o dinheiro dele de volta. Ele deu o sinal. Só que ele não retirou nenhuma das portas, ele falou que não quer mais. Ok, não quer mais responde. Nada. Bloqueia ele. Então, ele estava inclusive incomodando o meu empregado e eu falei pro meu empregado que ele tinha que bloquear. E aí ele mandou o irmão dele falar que a gente bloqueou e que ele entraria com uma ação na justiça. Bloqueia ele, deixa ele entrar. Eu não respondi nada, também não é aconselhável. Pensa bem, você é nutricionista, vamos supor que você é advogada, ok? Tá. Qual foi o sinal que ele pagou da porta? Não chegou à metade. Não Valor, quanto? Ai, uns mais ou menos. Uns 4 Que porta cara? Foram várias. É meia dúzia de porta. Tudo medida totalmente diferente. Algo bem, bem específico mesmo. As portas ainda estão com você para ele retirar? Algumas sim, algumas eu já vendi, inclusive. Porque ele falou que mas não se ele quiser comprar essas portas de volta, se ele quiser terminar de pagar, sim, aí eu consigo. Cada vez que ele enviar uma mensagem, você tem que ter uma mensagem scriptada, que é um script pronto para enviar só para ele. Aí você vai lá e escreve a encomenda que o senhor fez, e aí coloca a data. Na data tal das portas, pelo qual o senhor pagou o sinal, está aguardando para ser retirada. Você tem um número de pedido, alguma coisa assim que ele tenha assinado? Tenho. Ok. Inclusive, a encomenda que o senhor fez, pedidos... conforme o pedido tal, está aguardando para o senhor retirar. Só isso. Certo. E aí você repete. Olá, a Meg falou que tem porta de 30 mil unidades. Jesus amado. Gente, como eu sou pobre. Meu Deus do céu. Porta de 30 mil, Meire. Jesus.
30 mil uma porta, não, eu não consigo nem imaginar uma porta de 30 mil. Acho que talvez a porta do céu, assim, né? Deve ser bem bonita. Mas, Kelly, o que você vai fazer é isso. Manda a resposta para ele, as suas portas estão aguardando para serem retiradas, tão logo o senhor complemente o pagamento das mesmas. E pronto. Isso foi dito antes dele falar esse monte de coisa, né? E a gente resolveu parar de responder. Porque ele é um senhor bastante mal educado. Ele fala Não tem coisas problema. assim bem... Quantas vezes ele escrever, vocês vão responder com essa mensagem. O senhor completa o pagamento que o senhor fez o sinal na data tal e as portas estão prontas para serem retiradas. Quando você falou, eu achei que era um valor baixo, porque você falou que 3 portas, o rapaz pagou lá R$2.500, eu fiquei imaginando, nossa, deve ser um valor baixo, mas 4 mil realmente é um valor significativo. E ele vai ficar brigando para ter esse dinheiro de volta. E é capaz até mesmo de um advogado aceitar uma causa como essa. Porque se ele provar que ele não tem dinheiro, né, ele vai para a justiça gratuita e tudo mais. Aí é uma escolha tua, se você vai querer continuar com a briga ou não. Eu seguiria por esse caminho de que as portas estão à disposição dele, para ele retirar, tão logo ele termine de fazer o pagamento. E só. Deixa eu só complementar aqui, assim, eu resumi bastante a história. Ele fez o pedido de meia dúzia de portas. O valor total era mais ou menos 9.500. Ele deu um sinal aproximadamente de 4 mil. Ele não retirou o material e ele não quer mais esse material. Aí ele pegou, foi uma segunda vez na loja e retirou em algumas outras mercadorias. Ele desistiu das portas, a gente aceitou, tudo sob medida. A gente aceitou e ele... Você sempre esconde uma partinha da história, né? É, porque eu resumi, mas eu quero te contar tudo. Você sempre esconde uma partinha da história. Percebe que vocês aceitaram e não documentaram isso. Documentamos. Tá lá no pedido também. Qual foi o valor que ele já retirou? Ele retirou... eu não lembro assim agora de cabeça, mas... Mas você concorda que você mudou completamente a história agora? Quando você disse pra mim que ele aceitou, se você aceitou ele deixar as portas aí, assunto não é mais porta. Isso, ainda é. Porque assim, é muita história. Aí ele deixou essas portas aí porque ele fez um escândalo, não queria mais essas portas, e aí eu não teria aceitado esse escândalo, mas tudo bem. Eu teria chamado a polícia. É muita imaturidade, né? Muito boba, muito... Não, isso quando você tinha 21, ameaça, agora não mais. Mas eu teria chamado a polícia. Por isso que eu sempre digo que teu marido deveria estar trabalhando com você. Certo. Porque aí em dois tem muito mais suporte. Não é por ele ser homem, mas é por ser dois. Isso, em dois, sim, vocês conseguem se lidar melhor com a situação. Eu não teria aceito, eu teria chamado a polícia. Mas a partir do momento que você aceitou, você aceitou. E aí, se você documentou o material que ele levou, o que ele está te cobrando? Aí ele ficou com um crédito de R$720. Esse número é melhor você jogar no bicho, porque é 700 da outra porta, 700 dessa. Esse número aí pode dar sorte. Tá me dando azar. Aí ele ficou com um crédito de R$720 e aí ele encomendou uma nova porta. E eu, para não... Não, você não aceitou, né? Você não aceitou a encomenda. Claro que sim. Jesus. É, claro que sim. E aí eu aceitei. E aí cobriu esse 720, ficou de... né, para bater um pouco no valor dessa porta e ficou a pagar, ele me pagar de 1.300 e alguma coisa. E ele não me pagou esses 1.300 e alguma coisa. Lógico que não. Ele. É claro. Se você perguntar para uma criança de 10 anos, ela ia te falar que ele não ia pagar. Ele levou a porta ou não levou? Tô curiosa. Não levou a porta, ele não quer mais a porta e ele quer os 720 dele de volta. Ele não vai pagar, não pegou a porta e quer os 720. Maravilha. Nenhum advogado vai aceitar uma causa de R$720, porque eles só ganham 20% da causa, o que vai dar R$140. Encerra a questão. Volta na mesma recomendação que eu te passei atrás, sem você ter me contado essa história. Você simplesmente vai escrever para ele, quando ele escrever ou reclamar ou alguma coisa, a sua porta está à sua disposição. Basta você complementar o pagamento de tanto e só. Mas você percebe que entrou mais um monte de coisas na história, mas a recomendação é a mesma. É a mesma. Você vai simplesmente usar o mesmo script.
O senhor fez o pagamento, né, de 720, falta pagar tanto, e a sua porta está aqui à sua disposição. Como a Luciana está dizendo, é melhor perder um mau cliente do que perder o nosso negócio. Ai, com certeza. Mas tudo isso é ótimo, porque é assim que a gente cresce. Agora você já tem um monte de regras, contratos para parar, sentar e fazer. E nunca mais admita ninguém, por mais que a pessoa tenha uma cara de boazinha, né? Que ela leve um contrato sem estar assinado ou coisas assim. Tudo vai ter que estar assinadinho, tudo certinho. Certo. Caso contrário, além de você trabalhar o dia todo, à noite, de final de semana, você também não vai dormir. Não durmo. Eu tive uma crise de choro. Então, olha só. Chorando. Eles fazem coisas erradas e você chora. Tá certo isso? Não tá. Com certeza não. Sabe, quando a gente vê uma pessoa má, a gente olha e fala, nossa, aquela pessoa é má. Mas a gente não vai chorar porque ela é má. Ela é assim. E ela vai continuar achando que o mundo gira em torno dele. Quando você era criança, você não brincava na rua? Em São Paulo o povo não brinca na rua, não? Eu não brincava na rua, não. E aqui no interior a gente brincava na rua. E tinha os meninos maus. E os meninos maus batiam na gente. Os meninos maus era muito ruim, né? Então, a gente nunca convidava eles para brincar. Porque a gente sabia que eles iam estragar toda a brincadeira no final, porque eles eram maus. E você vai começar a identificar os bons clientes. E independente de quem seja o cliente, você vai ter tudo anotado e tudo organizado. Porque a tua empresa precisa crescer. Qual foi o lugar mais longe que você já viajou? O seu maior sonho de viagem que você já realizou? Quando eu casei, aí eu fui pro Chile. Diga só o lugar. Isso, eu fui pro Chile por uma semana. Maravilhoso, aquelas vinícolas, conchitouro, tudo maravilhoso. Isso. Mas agora você tem que fazer umas viagens que dê certo. Isso. Porque só essa que deu como errado. é que você vai viajar nisso? Sim, a viagem tinha tudo para dar errado, por quê? Você já foi para lá lamentando de ter deixado a loja, de ter deixado isso, de não sei o quê. Não vai funcionar assim. Viajar, sair de férias, é sair tranquilo, confiando que você tem uma equipe fazendo sua empresa crescer. Às vezes as pessoas falam assim, até preencher o formulário, Carmen, eu sou sozinha, como é que eu faço? Não sei, porque eu só sei te ensinar a fazer sua empresa crescer se você tiver equipe. Se você não tem equipe, você é autônomo. E eu não consigo ajudar autônomo. Eu não consigo, porque autônomo não tem equipe. Autônomo, se ele quebrar a perna, ele não pode mais. E você está quase uma autônoma, pelo menos na parte de vendas e administrativos. Você tem um rapaz que te ajuda a instalar as portas, mas você está praticamente sozinha. Sim. Se você não tiver uma equipe, a empresa não vai crescer. E você não precisa contratar um monte de gente, nem sobrecarregar o teu faturamento. Começa contratando e preparando a produção. Produção, se prepara porque vai vir muito mais pedido. E aí, com essa produção preparada, você pode trazer alguém para assumir a parte de vendas. E a pessoa vai assumir o Instagram, tem que ser uma pessoa que tenha muita habilidade para fazer vídeos, sabe, vídeos? Tem que ter habilidade para fazer vídeos, para postar os vídeos, tem que ter habilidade para atender todas essas pessoas, para fazer inclusive a divulgação paga do Instagram para quem está construindo casas. É só você colocar lá que a pessoa tem interesse em C&C, Leroy Merlin, Telha Norte, está construindo? E aí você já coloca a tua propaganda para eles. A pessoa tem que ter muita habilidade, ela tem que cuidar dos clientes, tem que fazer as vendas, e você não a contrata como vendedora. Anota o que eu estou te dizendo, você vai contratá-la como auxiliar administrativo. Porque senão você vai pedir para ela fazer alguma coisa de cobrança, alguma coisa de emissão das notas, coisas assim, e ela vai dizer, não é meu trabalho, eu fui contratada para ser vendedora. Então não faz isso, contrata ela como auxiliar administrativo e deixa bem claro o que ela vai fazer. Vendas, atendimento ao cliente, ela vai fazer tudo o que precisa ser feito. Todas as rotinas de um auxiliar administrativo. Então, essa pessoa auxiliar administrativo pode fazer vendas? Pode fazer aquilo que você contratar ela para fazer. Você vai escrever no contrato. Você vai falar para o teu contador que você quer que venha escrito. Auxiliar administrativo, 2 pontos. Realizando vendas, atendimento ao cliente, financeiro, fiscal e rotinas administrativas gerais da empresa. Ponto. E ela vai fazer tudo aquilo que você contratou ela para fazer. Isso não é dupla função. Ah, é?
Porque assim, eu ouvi você falando bastante sobre essas coisas e eu fui perguntar muita coisa, eu fui com uma lista pra minha contadora, né? E uma outra questão também importante. Hoje, o montador e o instalador de portas é a mesma pessoa, só que ele precisa montar na minha loja, na minha empresa, e levar essa porta até o cliente e fazer a instalação dessa porta na residência. E mais uma Esse coisa que você se trajeto. esqueceu. Ele é motorista também, ele também dirige o carro para ele fazer isso. Tá, então, como que eu faço? Qual é o De cargo que ele tem CBO, o hoje que na que eu faço? carteira? O que ele entrou, vendedor. Vendedor? Ok, Isso. então você vai lá e promove ele, dá 5% de aumento para ele, coloca ele como montador, e aí você vai fazer a descrição das atividades dele. Você vai Certo. descrever o que é que ele faz. Você vai descrever que ele dirige o veículo da empresa, ok? Precisa sim colocar, porque depois ele entra na justiça, Meire, e fala que ele tinha que dirigir o veículo. Porque hoje, por exemplo, ele vai sozinho. Você não vai contratar um ajudante? Vamos Sim, supor que ele esteja importante. dirigindo com a outra pessoa. E, de Certo. repente, esse carro bate e o menino morre. Ai, meu Deus. Então, é muito importante que ele venha escrito que sim, ele é motorista, porque caso contrário, o que vai acontecer? A pessoa, a mãe do menino vai falar assim, você colocou meu filho num carro com um montador, né? Então, é muito importante que venha isso escrito. Que daí ele também faz serviços de montagem, de instalação, motorista, preparação do material, atendimento ao cliente. Tudo isso você vai escrever na descrição das atividades do que ele faz. Cara, E essa aí você descrição. pode colocar uma promoção para ele sair de vendedor e passar a ser montador. E se Certo. você contrata um montador para fazer a instalação, tá ok, não tem problema. Por quê? Numa empresa grande, vai ter um motorista, um montador, um instalador. Numa empresa pequena, não tem como. Não tem jeito. E aí ele também vai descarregar, lá o Jefferson falando, com certeza, ele vai fazer tudo isso. Você precisa anotar tudo isso na descrição das atividades dele e aí você pode fazer uma promoção. Mas descreve isso nas atividades. Anota uma live que você tem que assistir. Como lucrar com a descrição de cargo. Essa é uma live que eu fiz o ano passado e ela é muito, muito boa. Ela é bem detalhada como é que você faz cada uma dessas coisas. É muito importante que aí você encaminhe ele para fazer os exames médicos e inclua no exame médico dele os exames médicos de motorista, que são carinhos e eles fazem exames toxicológicos, vários outros exames. É muito importante. E é muito importante que a tua empresa tenha o PCMSO, PPRA, que é a análise dos riscos. Porque aí a empresa que faz os exames médicos vai determinar quais são os exames que ele precisa fazer. Por quê? Se ele tem habilitação para dirigir, se ele fez os exames de motorista, se sofrer um acidente, vier a falecer alguém, alguma coisa assim, você tem como comprovar que ele estava habilitado para desenvolver essa função. Caso contrário, o problema pode sobrar para você depois. Porque eles vão dizer que você colocou o montador para dirigir, você colocou o vendedor para dirigir. Então, a gente sempre que coloca alguém para dirigir, que vai estar levando outras pessoas, principalmente com eles, a gente tem que deixar isso tudo muito bem claro. Certo. E aí, você já sabe que talvez essa pessoa que você contrate, daqui a um tempo, ela também vai dirigir. Porque talvez vá cada um para uma obra. Uhum. Sim. E você tem que ter muita clareza da utilização do carro da empresa. Se bate, quem é que vai pagar a batida? Se passou no sinal vermelho, quem é que vai pagar? Tudo isso tem que estar nas responsabilidades das atividades deles. Então, você vai descrever todas as atividades deles e quais são as responsabilidades dele. Dirigir com segurança, dirigir com atenção, tudo isso. Dirigir de forma defensiva, seguir todas as regras de trânsito brasileiro. Ah, mas é óbvio que ele tem que seguir. Não, tem que estar escrito. E essa responsabilidade é ele que escreve Você quem ou eu complementa. Ele só Tá. escreve as atividades e depois, na hora que você vai transformar isso num documento, você vai complementar tudo isso junto com ele. Tá. Deixa eu ver só uma coisinha aqui. Jefferson, carro é da firma. Contrata ele como funcionário. Ela pode contratar como microempreendedor? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Vocês jamais podem contratar pessoas como PJ.
Só pode contratar pessoas como PJ, como MEI e tudo mais, se as pessoas forem salão de beleza, estética e tudo mais. Caso contrário, não pode, somente como empregado e empregador. Não tem outra forma da gente fazer isso, porque a pessoa fica dentro da empresa dela. Eu só posso contratar pessoas como PJ se ela ficar lá na empresa dela, ou se ela vier ocasionalmente na minha prestar serviços. Por exemplo, na minha empresa tem a empresa que presta serviços de informática. E aí dá problema no computador, ele vem e resolve. E eu pago eles mediante nota fiscal no final do mês. Mas ele não fica lá trabalhando. E se eu recebo uma fiscalização do trabalho e ele pergunta, quem é esse rapaz que está aí mexendo no computador? Esse rapaz está mexendo no computador, é da empresa tal. E ele é registrado naquela empresa e eu tenho um contrato de prestação de serviços. Então você pode até ter alguém que veio trocar o piso, um eletricista, mas jamais um empregado. Jamais. Empregado é CLT. Não tem jeito. Como descrever as funções sem dar munição para uma possível ação de desvio de função ou acúmulo de funções? É o contrário, Beta. Se você não descreve, é aí que ele vai dizer que ele não foi contratado para fazer aquilo. Você tem que descrever com a maior primazia da realidade, mostrando exatamente aquilo que acontece. Eu conversei com o meu contador e sobre a descrição de cargo. E aí o meu contador ele disse que entra como anexo, não entra no contrato. É isso mesmo? Entra como anexo? Como é isso mesmo. faço? É isso mesmo. E tem uma cláusula desse contrato que todos os contadores fazem. No Brasil todo é igualzinho porque sai do sistema deles. Então esse contrato tem uma cláusula que fala conforme descrição de cargo. Porém, ele está certo nisso, mas ele está errado se ele acha que eu não vou pedir para acrescentar lá na linha onde está o contrato dele. Onde está escrito no contrato. Por exemplo, a pessoa que você for contratar. Vamos supor que você vai contratar uma pessoa, eu colocaria como auxiliar de montagem, ou auxiliar de instalação, ou auxiliar de produção, alguma coisa assim. Um CBO que seja bastante amplo. E lá você vai escrever no contrato onde tem assinatura. Lá você vai escrever que ele vai ser, por exemplo, auxiliar de produção e que ele vai auxiliar a montagem das portas, auxiliar na instalação das portas. Então lá você já vai escrever o que é que ele vai fazer, sim. Você não vai pôr a descrição de cargo inteira, porque a descrição de cargo é muito longa, mas você vai colocar aquilo que pode vir a te dar problema. Alguns itens que vão dizer que esse auxiliar administrativo que você está contratando vai atuar em vendas, finanças, RH, fiscal e rotinas administrativas. Você vai escrever sim no contrato, né? Pede para o teu contador inserir. Uma coisa é a descrição de cargo. Sim, ela vem separada do contrato, porque ela é muito longa. Certo. A outra coisa é escrever o básico do porquê que você está contratando aquela pessoa. E aí você sempre finaliza com algo amplo, né? E outras atividades relacionadas ao produto. E outras atividades de rotinas administrativas. Então você sempre finaliza com um item amplo, onde você vai poder complementar na descrição de atividades, na descrição do cargo. Eu contratei um montador, né? E aí ele passou na entrevista por telefone, passou na entrevista pessoal e passou no teste, que eu fiz um teste com ele de mais ou menos 3 horas, conforme você também falou que podia no máximo. Aí, passou nas redes sociais? Não, porque era senhor, não, nem pensei em checar, não foi uma coisa que eu observei. Aí o que acontece? Ele me entregou todos os documentos, fez o exame admissional, trabalhou o primeiro dia na segunda-feira, sumiu, desapareceu. No terceiro dia, ele me deu satisfação, eu não fui atrás dele, não liguei, não fiz nada. Ele, no terceiro dia, me deu satisfação, falando que teve um problema com pessoal de família e que ele trabalharia no dia seguinte. Só que como foi feito o registro pelo E-Social, a carteira dele era eletrônica? Virtual. Virtual. E aí, deu tempo de cancelar o contrato, assim, que eu percebi que ele não veio. Não! E aí meu Deus. Por que você cancelou o contrato dele? Se você cancela o contrato, ele trabalhou e ele vai poder entrar na justiça e falar que foi você quem cancelou o contrato dele. Que você não gostou do trabalho dele, não deixou nem sequer ele cumprir o período de experiência. Nossa. Você estava no melhor dos mundos.
Por quê? Se você fez o registro no período de experiência 30 e 60 dias, por exemplo, você ia deixar ele faltando. Quando completasse 30 dias, você fazia a rescisão dele, depositava na conta salário dele, que você deve ter aberto a conta salário. Ai, eu aprendi isso com você. Em 10 anos, eu nunca fiz um pagamento sequer registrado. Sempre foi em dinheiro, tudo, Mas agora tudo. você sabe E que agora, dinheiro não fala e que não pode fazer. Isso. E aí, Isso eu quando aprendi. terminasse os 30 dias, se o homem sumiu, você ia colocar o dinheiro depositado e você não ia renovar o segundo período do contrato. Agora, você fica com uma bucha na mão. Por quê? Como é que você vai fazer para pagar esse um dia que ele trabalhou? Então, ele me cobrou esse um dia pelo WhatsApp. Eu falei assim, Sim, ele vai cobrar ele esse um dia na justiça, porque ele sabe que aí você vai pagar. Vai fazer, desculpa, mas vai. Porque aí você vai pagar 30 dias, 1/12 de férias, 1/12 de 13º, 40% da multa do fundo de garantia e danos morais. Você jamais poderia ter cancelado esse contrato. Você estava no melhor dos mundos, ele faltando, olha que maravilha, ele faltando. Chegou o dia, você simplesmente encerraria o contrato. Porque quando você contrata por período de experiência, se você dispensa ele, por exemplo, você encerrou o contrato, se você contratou ele, foi 45 ou 30 dias o primeiro período? 45. Ok. Você dispensou eu ele. Você mudar isso para 30? É possível? Pode. Tá. Pode ser 30 e 60 ou 45 e 45. Aí, se você dispensa ele no primeiro dia de serviço, ele tem 22 dias e meio de multa para receber. E você fazendo isso que você fez, você roubou os 22,5 dias, porque ele tem 50% do restante do contrato. No caso, 22 dias de multa para receber. E era só você não fazer nada e deixar o tempo ir passando. E aí, você encerrava o contrato dele e não pagaria nada, porque ele teria que pagar daí para você o valor. Se ele pede a conta, ele que te paga. Se é você que dispensa, é você que paga. Como você cancelou a contratação dele e ele trabalhou, ele pode, inclusive, chamar o teu funcionário lá na justiça. E ele é que vai chamar, não é teu funcionário que vai se oferecer. E ele pode obrigar a fazer testemunha coercitiva, e aí, se o seu funcionário não for, vem buscar ele na casa dele. E ele tem que ir, coloca uma bíblia na mão dele e fala: fulano de tal, trabalhou na empresa tal, se você mentir, você pode ser preso, né? E ele vai falar: sim, trabalhou. Ele tem testemunha, ele trabalhou de verdade, você nunca pode tentar enganar a realidade. Você tem que aprender a lidar com a realidade. Se ele estava faltando, ele não ia receber nada depois. Você podia até, inclusive, aplicar uma justa causa nele, por abandono de emprego. Mas não cancelar o contrato. Porque se você cancela o contrato, você não tem nenhum desfecho documentado. A única coisa que está documentada é que você cancelou o contrato dele. E ele pode entrar na justiça, ele pode dizer que ele trabalhou quanto tempo ele quiser, ele pode dizer que você dispensou ele por discriminação, porque ele já é idoso. Ele pode fazer o que ele quiser agora. Cuidado com isso, porque pode vir. Você pode até pagar esse um dia para ele. Eu fiz um depósito em conta. Nossa, não podia ser pior? Não podia ser pior? Ai, meu Deus. Jura por Deus que você fez isso? Você passou a vida inteira pagando em dinheiro sem prova nenhuma que você pagou. Na hora que você tinha que ter pago em dinheiro, você deu um documento para ele. Com esse depósito, é só ele entregar a conta dele. Olha, aqui está a prova que eu trabalhei para ela, ela não me registrou. Aqui está a prova. A vida inteira você pagou em dinheiro. Na hora que você tinha que pagar em dinheiro e falar tchau, você deu a prova. Ele tem todas as provas. Não tem problema não, é aprendizado. Espera que daqui... Uma vez eu estava aqui numa cidade vizinha, eu estou aqui na região de Campinas, eu estava aqui em Campinas, e eu estava um dia chovendo muito, e o semáforo, né, eles param de funcionar nesse momento, então ele estava intermitente, ele estava piscando amarelo. E eu não sei o que aconteceu, que o rapaz de moto na minha frente parou. Não sei se ele estava bêbado, o que aconteceu, mas ele simplesmente parou, porque o semáforo estava intermitente amarelo. E eu tive que parar, porque se eu avançasse, eu ia atropelar ele. E desse lado tinha carro, desse lado tinha carro, e o fluxo de carro passando, aquela chuva, e eu com o carro parado no meio da pista. Aí eu olhei assim no retrovisor, um caminhão. Nossa.
E o caminhão, eu só escutava o freio dele. Nossa. E aí eu segurei aquele volante bem forte e fiquei esperando. E o caminhão bateu. E eu bati no cara da moto. Nossa. E o cara da moto tava bêbado. E aí acabou com o meu carro atrás e na frente. Não teve jeito. Então faz o seguinte, segura forte assim no volante e fica esperando. Ai, não, se Deus quiser. Duvido. Ai, Ele tem a faca e o queijo na mão. A gente pode até rezar. Eu juro que eu rezo por você, mas eu duvido. amém. Porque ele tem o comprovante, ele tem o cancelamento do contrato dele, ele tem tudo. Ele tem tudo. É um dinheiro que vai entrar muito fácil na mão dele. Não tem nada que você possa falar para se defender. Você não tem nada. Nada que você consiga falar, mas isso, mas é nada. A gente não pode fazer administração da esperança. Não faz mais isso. Não O seu faz mais contador isso. concordou em Sim. fazer essa bobagem? Foi uma orientação. Dele? É. Ah, então fica de olho no seu contador. Eu não sei se vai te tranquilizar ou se vai deixar a situação ainda mais difícil. Mas há muitos anos atrás, eu também cancelei o registro de uma pessoa. Ela era doméstica na casa da minha mãe e ela tinha trabalhado um único dia e ela pediu que ela não queria mais continuar, que não tinha dado certo o emprego e que ia ficar suja a carteira dela. Se eu podia cancelar. E eu cancelei. Em 20 dias ela estava na justiça e eu tive que pagar. Eu caí nessa. Então eu não sei se isso vai te tranquilizar, o fato de eu já ter feito isso também, ou se isso vai piorar. Ela trabalhou um único dia e ela disse que ela não ia continuar, se eu podia, por favor, cancelar o registro, né? Porque ela não tinha como me pagar a multa. Porque quando ela pede a conta, ela tem que me pagar a multa. Porque ela é que está rompendo o contrato. Então, ela tem que me pagar uma multa. E ela disse que, por favor, que ela não tinha dinheiro para pagar a multa, que a carteira dela ia ficar suja, se eu podia cancelar, porque não ia... E aí eu paguei ela. Tipo, a diária era R$100, eu paguei R$200 para ela. E ela entrou na justiça. Na justiça, ela pediu perto de R$5.000. Uhum. Mas aí a minha advogada, muito boa, conseguiu deixar em 1.200. Certo. Isso faz muitos anos. Nossa. R$1.200 há muitos anos atrás, que eu paguei em 4 parcelas de 300. Carmen, então eu vou aproveitar. Eu contratei um rapaz e aí ele cumpriu mais ou menos uns 20 dias e ele pediu demissão, né? Então ele fez a cartinha Por lá, escrito. isso, por escrito. E aí ficou zero, né? A rescisão dele. Se são Como que- 45 dias, então ele trabalhou 20 dias, ele teria que ter trabalhado mais 25 dias, certo? Isso, foi. Então, quanto é 50% de 25 dias? 12 dias e meio. Então, vai ser descontado na rescisão dele 12 dias e meio. O restante Certo. você tem que pagar. E como ele trabalhou 20 dias, passaram-se de 15 dias, ele também tem direito a 1/12 de 13º, tal. Vai sair tudo certinho na rescisão do teu contador. O sistema contábil já é pronto para sair dessa forma. Certo. Eu sei que deu zero lá. Eu sei que, assim, eu não posso te dizer, assim, eu pedi para o meu contador calcular, não sei direito, assim, mas eu sei que deu zero. Eu acho, se ele trabalhou 20 dias, ele teve falta? Teve, nossa, várias. Ah, tá. Tá vendo como você Muitas nunca me conta faltas. tudo? Você nunca me conta tudo? Então, ele não trabalhou 20 dias. Ele não trabalhou 20 dias, ok? Certo. Ele foi contratado num período de 20 dias. Tá. Aí, precisa ver quantos dias ele trabalhou. Porque se ele tivesse trabalhado 20 e vai descontar 12,5, ele ainda receberia 7 dias e meio. Mas como ele deve ter tido faltas, não são 20 dias que ele trabalhou. Ele deve ter trabalhado muito menos que isso. E aí, mais uma vez, você teve muita sorte. Porque esse cara poderia ficar te infernizando durante muito tempo. E aí, eu sei que, assim, zerou. Uhum, então, sim. eu não tive que pagar nada para ele. E quando, assim, você falou que às vezes dá negativo... Quando dá negativo, é zero. A pessoa não tem como ela te pagar. Devolver então, vamos isso. supor que ele tivesse trabalhado, sei lá, 5 dias, ele tivesse que te devolver 20. Dava zero, do mesmo jeito. Certo. Porque aí, na rescisão, não é permitido que o empregado te pague nada. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente contrata uma pessoa e chegou a data de pagar o adiantamento, a gente paga o adiantamento inteiro. Mas às vezes ele entrou um dia antes.
porque você não sabe se ele vai continuar. E aí a rescisão dele vai dar negativo e você vai ter prejuízo com dinheiro. Olha lá a Meg falando, faz outra live com você. O pessoal está te defendendo, Kelly. Poxa, Mas que sabe o que bom. acontece, Meg? Primeiro, eu preciso que ela contrate direitinho uma pessoa para auxiliar a pessoa que está lá trabalhando com ela. Que ela Verdade. libere os domingos dela, depois ela contrate uma pessoa para trabalhar com ela, e aí eu faço outra live com ela. Para a gente ver daí para frente. Porque para trás tem nada que a gente vá se aproveitar no passado. Vamos ver o que, que a gente leva de lições. Aí você começa a fazer todos os seus documentos. Cada perrengue que você tem, agradece e cria um documento para não acontecer mais. Tem um perrengue, agradece. Carlos Campos, você está aí? Você respondeu para as pessoas todas que estão perguntando? Olha lá, Carlos Campos está falando, né? Quando zera a rescisão é porque deu negativo. Que o sistema, ele já lança, o sistema contábil, um evento para zerar a rescisão. Kelly, vamos construir histórias lá no futuro. E agora história vamos boa, marcar né? uma lua de mel decente para vocês. Vamos viajar, vai para Disney, vai para onde você quiser. Vai para Paris, vai para Cancún, vai para onde vocês quiserem. Mas você precisa de pessoas para a tua empresa crescer. Mas não essas que você contratou. Essas daí não vai dar muito certo, não. Graças a Deus Essas já daí foi. não vão dar muito certo, não. Tá bom? E aí, então, você vai começar a ter tua vida, deixar de ser refém da tua equipe. E quando você contrata uma pessoa, deixa muito claro, é isto, é isto, é isto, é isto. Olha lá, os heróis da resistência estão aqui desde o começo da live. A Lu Vida está dizendo, né? Tô aqui desde o começo. Olha lá, pessoal, tem bastante gente que está acompanhando a gente desde o começo. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela confiança. E obrigada por você não ter desistido de ser uma empresária, porque muita gente teria desistido com muito menos do que isso que te aconteceu. Carmen, pra ser bem sincera, assim, eu já pensei em desistir até da vida, né? Então... Mas não desistiu, nem da vida, né? E nem da empresa. Você é muito mais forte do que você imagina. As pessoas estão precisando de emprego, mas dê emprego para quem merece. E essas pessoas vão fazer a tua empresa crescer, junto com você. Ok? Se Deus quiser. Obrigada muito. Desistir não é uma opção. Não é uma opção desistir. Ok? Kelly, estou aqui torcendo pela sua lua de mel. Muito obrigada, Carmen. Deus te abençoe muito. Aproveite e desfrute a tua lua de mel. Obrigada mesmo por tudo. Você realmente, assim, foi uma respostinha de uma oração. De verdade. Obrigada mesmo. Amém. Eu fico até emocionada. E assim, eu fico realmente muito cansada com a jornada da equipe que gera lucro, mas eu fico muito feliz. Muito, muito, muito feliz de poder abrir os olhos de muitos empresários. Porque ninguém me ensinou quando eu comecei. Amanhã a aula 1 vai estar disponível e aí você vai me ver quando eu comecei, tem fotinho minha e eu conto o que foi que eu fiz para deixar de ser o líder Branca de Neve? Porque também eu só passava perrengue, né? Eu tinha medo de falar com o contador, com o gerente do banco, com todo mundo. Mas as coisas mudam e a gente aprende, Graças né? a Deus. Então, se eu puder facilitar esse aprendizado para a maior parte dos empresários, é isso que eu vou fazer. E contem comigo. Obrigada, Kelly. Obrigada. Até a próxima. Deus abençoe. Até. Um beijo.